Geraldo cresceu em um lar onde o amor parecia sempre estar fora de alcance. Abandonado pelos pais ainda bebê, foi acolhido por seus tios, mas a palavra acolhido era algo distante da realidade. Os tios, amargurados com a vida, viam em Geraldo um peso a mais em sua existência. Durante a infância, ele foi submetido a trabalhos pesados, palavras duras e castigos físicos que deixaram cicatrizes profundas, tanto no corpo quanto na alma. Conforme crescia, Geraldo prometeu a si mesmo que nunca permitiria que seus filhos passassem pelas dores que ele havia suportado. Quando adulto, conheceu Ana, uma mulher gentil e compreensiva que se apaixonou pela sua determinação de construir uma família diferente da que teve. Eles se casaram e tiveram 2 filhos, Margarete, a primogênita, e Carlos, o caçula. No entanto, as marcas de sua infância se refletiram em seu comportamento como pai. Margarete, com apenas 6 anos, era uma menina curiosa e cheia de vida, mas sempre parecia estar sob o olhar crítico do pai. Geraldo exigia perfeição dela em tudo, na escola, nos modos e até nas brincadeiras. Para ele, qualquer erro de Margarete parecia uma afronta, algo que precisava ser corrigido. Enquanto isso, Carlos, de apenas 3 anos, era o oposto. Geraldo fazia todas as suas vontades, protegendo-o de qualquer dificuldade. Para Carlos, Geraldo era um pai amoroso e indulgente, incapaz de dizer não. Ana, preocupada com o desequilíbrio no tratamento entre os filhos, tentava intervir, mas era sempre silenciada pelas justificativas de Geraldo. Margarete precisa ser forte. O mundo não perdoa, Ana. Já o Carlos ainda é só uma criança, merece ser protegido. Margarete, mesmo pequena, começava a sentir o peso da preferência do pai pelo irmão. Embora amasse Carlos, ela não conseguia entender porque parecia sempre decepcionar Geraldo. Suas noites eram cheias de perguntas silenciosas: por que não sou boa o suficiente? O que fiz de errado? Enquanto isso, Geraldo, preso às sombras de sua infância, não percebia que estava reproduzindo o mesmo ciclo de dor que tanto prometeu evitar. Margarete era um espelho onde ele via as fragilidades que tanto temia em si mesmo, enquanto Carlos representava a inocência que ele sentia ter perdido muito cedo. Mas a vida tinha seus próprios planos para essa família, e as escolhas de Geraldo trariam consequências que o forçariam a confrontar suas dores, suas falhas e, acima de tudo, o verdadeiro significado de ser um pai. Alguns meses após o nascimento de Carlos, Ana começou a sentir uma estranha fraqueza que não parecia melhorar. Geraldo, imerso no trabalho e em suas exigências com Margarete, demorou a notar a gravidade da situação. Quando finalmente levou Ana ao médico, o diagnóstico foi devastador: uma doença grave e progressiva. Os médicos foram claros: o tratamento seria longo e desgastante, e Ana precisaria de cuidados constantes. Com apenas 6 anos, Margarete foi forçada a amadurecer rápido demais. Enquanto Geraldo trabalhava para sustentar a casa, ela assumiu responsabilidades que estavam muito além de sua idade. A menina cuidava da mãe, preparava refeições simples e ainda tentava manter a casa organizada, tudo isso enquanto continuava indo à escola. O peso era enorme, mas Margarete fazia tudo com determinação, mesmo sentindo a constante indiferença do pai. Carlos, ainda pequeno, continuava a ser o centro das atenções de Geraldo. Margarete, por sua vez, mal recebia um agradecimento pelos esforços diários. Uma noite, exausta após um longo dia cuidando da mãe e limpando a cozinha, Margarete ouviu Geraldo reclamando baixinho com Ana. Ela não faz nada direito. Parece que nem tenta. As palavras cortaram fundo. Margarete segurou as lágrimas, mas não deixou que desabassem. Seu amor por Ana era maior do que sua dor, e ela sabia que sua mãe precisava dela. Certa tarde, enquanto Margarete penteava os cabelos de Ana, a mãe a olhou com olhos marejados. Minha menina, você é tão forte. Sei que as coisas estão difíceis agora, mas quero que nunca se esqueça de que você é especial. Deus tem algo lindo para sua vida, Margarete. Não deixe ninguém fazer você acreditar no contrário, nem mesmo seu pai. Essas palavras tocaram o coração de Margarete, dando-lhe a força para continuar. Mas no fundo, uma dor silenciosa crescia. Ela amava o pai,
mas não entendia porque ele nunca parecia enxergar o quanto ela se esforçava, o quanto ela precisava de uma palavra de incentivo. Geraldo, por sua vez, seguia preso à sua visão distorcida. Ele enxergava Margarete como alguém que precisava ser moldada pela dureza, incapaz de perceber que, ao fazer isso, estava ferindo a filha que mais precisava de sua atenção. Mas a vida tinha um jeito de trazer lições inesperadas. Logo, uma reviravolta faria Geraldo encarar suas próprias falhas de maneira que ele nunca imaginou. A perda de Ana foi devastadora. Para Geraldo, a ausência da esposa deixou um vazio profundo, mas em vez de expressar seu luto, ele se fechou ainda mais, afundando na rigidez e no silêncio. Margarete, agora com apenas 7 anos, tornou-se a principal responsável pela casa e pelo cuidado de Carlos. Apesar da dor, as palavras da mãe ecoavam em sua mente, dando-lhe forças para seguir em frente. Deus tem algo lindo para sua vida, Margarete. Não deixe ninguém fazer você acreditar no contrário. Margarete começou a frequentar a igreja do bairro, atraída pelo calor humano e pela mensagem de esperança que encontrava lá. Durante os cultos, ela sentia algo que nunca havia experimentado antes: paz. Um dia, depois de ouvir o pastor falar sobre como Deus nunca abandona seus filhos, Margarete ajoelhou-se e orou com toda a sinceridade do seu coração. Deus, eu não entendo por que a mamãe precisou partir, mas eu confio que o Senhor tem um plano para mim. Por favor, me ajude a ser forte e a cuidar da minha família. A partir daquele momento, Margarete passou a enfrentar a vida com renovada determinação. Ela dedicava-se à escola, ajudava Carlos com carinho e continuava cuidando da casa, mesmo sem o reconhecimento do pai. Aos poucos, a fé se tornou seu alicerce, e o amor de Deus preencheu as lacunas que a indiferença de Geraldo deixava. Na escola, Margarete começou a se destacar. Professores notaram sua inteligência e sua capacidade de liderança. Quando completou 12 anos, recebeu uma bolsa para participar de um programa especial de estudos. Apesar das dificuldades em casa, ela dedicava-se com afinco, determinada a criar um futuro melhor para si e para o irmão. Enquanto isso, Carlos crescia sob o cuidado amoroso da irmã. Ele começou a perceber o esforço que Margarete fazia por ele e começou a retribuir com gestos de carinho e gratidão. A relação entre os dois tornou-se um refúgio de amor em meio à frieza de Geraldo. Os anos passaram, e Margarete, com sua fé inabalável e trabalho árduo, alcançou conquistas que ninguém em sua pequena cidade poderia imaginar. Após concluir os estudos com excelência, recebeu uma bolsa integral para cursar administração em uma universidade renomada. Inspirada pela resiliência que cultivou ao longo da vida, ela fundou sua própria empresa. Sua determinação, honestidade e empatia tornaram-na uma empresária de sucesso. Margarete dedicava-se a apoiar jovens em situação vulnerável, lembrando-se sempre de onde viera e da força que Deus lhe concederá para superar as dificuldades. Enquanto isso, Geraldo, já envelhecido e com a saúde fragilizada, foi diagnosticado com uma doença grave. Incapaz de cuidar de si mesmo, viu-se dependente da filha a quem tantas vezes havia desprezado. Para sua surpresa, Margarete o acolheu em sua casa, cuidando dele com paciência e carinho. Geraldo, emocionado, começou a refletir sobre sua vida e a relação com Margarete. Durante uma noite de conversa, ele revelou algo que estava enterrado em sua alma, o motivo por trás do desprezo que tantas vezes dirigiu à filha. Sua confissão trouxe à tona uma verdade que Margarete jamais poderia imaginar. Naquela noite silenciosa, Geraldo, já debilitado, chamou Margarete para conversar. Ele parecia angustiado, mas decidido a finalmente compartilhar o peso que carregava no coração. Margarete, preciso te dizer algo que me sufoca há anos, começou ele, a voz trêmula. Cada vez que eu olhava para você, via o rosto da minha tia, a mulher que tanto me maltratou quando eu era apenas uma criança indefesa. Eu sei que isso não é desculpa para o que fiz, mas era como se o passado me prendesse. Eu queria te amar como você merece, mas cada tentativa me levava de volta à dor. Margarete, com os olhos marejados, segurou as mãos do pai. Ela respirou fundo, permitindo que as palavras carregadas de emoção fluíssem de sua alma. Pai, eu já sabia. Mamãe me contou quando eu tinha 6 anos.
Ela disse que você carregava feridas que nunca se curaram, mas me pediu para confiar em Deus. Ela dizia que Ele faria de mim uma grande mulher, mesmo diante das dificuldades. E foi isso que me sustentou todos esses anos. Deus transformou a dor em força, e o desprezo em amor. As lágrimas escorreram pelo rosto de Geraldo. Pela primeira vez, ele sentiu o peso do perdão que Margarete carregava desde tão jovem. Abraçaram-se como nunca antes, num momento de reconciliação e cura. Deus tem o poder de transformar o sofrimento em força, forjando os fortes no fogo das adversidades. Margarete aprendeu que as maiores vitórias da vida são alcançadas não pela vingança, mas pelo perdão e pelo amor. Geraldo, por sua vez, entendeu que encarar suas próprias dores era necessário para encontrar a paz. Essa história nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, a fé e o amor podem reescrever qualquer destino. Deus nunca abandona aqueles que confiam em seu propósito.